Olá pessoal, tudo bem? Na Medvidica de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre doenças exantemáticas, mais especificamente sobre duas doenças exantemáticas. Esse tema é bastante interessante porque as doenças que compõem os diagnósticos diferenciais, seus conceitos em geral, são facilmente guardados em gavetas mentais específicas. E não há, geralmente, confusão entre esses conceitos. Por exemplo, em Kawasaki a gente sabe que o tratamento é com aspirina, imunoglobulina, que tem alteração de coronária, tem aquelas alterações do exame físico especificamente. Varicela a gente sabe que a transmissão é por aerosol, assim como o sarampo, e que ainda tem as vesículas polimórficas. O tratamento pode ser feito com antivirais ou então com sintomáticos e por aí vai. No entanto, existem duas doenças exantemáticas cujos conceitos insistem em querer se misturar. Os conceitos que estão numa gaveta querem entrar em outra gaveta, e os conceitos dessa gaveta querem entrar nessa daqui, e vira uma confusão. Eu estou falando do eritema infeccioso e do exantema súbito. E as dúvidas já começam nos nomes das doenças. Quem é que nunca disse, ou quem é que nunca quis, ao menos, dizer eritema súbito ou exantema infeccioso? Quem causa o quê? E as manifestações clínicas? A quem pertence a face esbofeteada? Em qual doença a manifestação inicialmente se dá pelo tronco? Isso gera confusão. Então, para tentar resolver essa confusão e compartimentalizar melhor os conhecimentos de cada uma dessas doenças, eu pedi ajuda a dois grandes amigos meus, e eles me atenderam prontamente e vieram aqui nos auxiliar. Eu vou chamar inicialmente o meu amigo Erin, e ele vai nos ajudar a entender melhor o eritema infeccioso. Vem cá, Erin. Bom, o Erin tem uma cara de bobo, né? Meio tolo, meio parvo. Então o eritema infeccioso é causado pelo parvovírus. E além de parvo, o Erin está pálido, está branco, está anêmico. Então o Erin precisa de sangue. O Erin parece que gosta de sangue, parece ter uma afinidade por sangue. Não é à toa que ele tem esses dentes vampirescos pelos quais estão escorrendo sangue, inclusive. Uma cena meio macabra, aliás. Mas o Erin é legal. O Erin é bacana. Isso aqui é uma mera ilustração, tá ok? Muito bem, essa cena é para que a gente lembre da associação entre o eritema infeccioso e as crises aplásicas em pacientes com anemia hemolítica associada. E em pacientes imunodeprimidos também pode haver anemia persistente quando infectados pelo eritema infeccioso. Além disso, a gente consegue ver algumas manchas vermelhas, um rash, no corpo de Erin, inclusive nas bochechas. Isso não é blush. O Erin não é metrosexual. Isso é rash. É o exantema característico do eritema infeccioso. O exantema do eritema infeccioso ele é trifásico. Na primeira fase, acontece a face esbofeteada. E é isso que está acontecendo aqui na bochecha do Erin. A segunda fase do exantema do eritema infeccioso é caracterizada por um exantema rendilhado, ou reticulado, ou em rede. E é isso que está acometendo o corpo de Erin. E a terceira fase do exantema do eritema infeccioso
é caracterizada pela recidiva do exantema após submeter-se a determinados estímulos, como o calor, exercícios, estresse ou a exposição ao sol. Então eu trouxe o sol para representar aqui a terceira fase do exantema do eritema infeccioso. O Erim se expôs ao sol e isso fez com que seu exantema retornasse. Pô, legal, Gabriel, gostei, bacana, obrigado. Mas eu não entendi essas pessoas aqui ao redor do Erim. Me explica, por favor. Ok. Essas pessoas estão aqui ao redor do Erim para nos alertar para o fato de que pacientes portadores de eritema infeccioso durante a fase exantemática não mais eliminam o parvovírus. Portanto, eles não precisam de isolamento de contato. As pessoas podem ficar ao redor do portador do eritema infeccioso na fase exantemática. Então as pessoas estão aqui ao redor do Erim para ajudá-lo a passar por essa fase da sua vida. Ok? Muito bem. Legal. E para o exantema súbito, Gabriel? Quem você trouxe para nos ajudar? Para ajudar no exantema súbito, eu pedi ajuda ao meu amigo Pezu. E eu vou chamá-lo. Pezu, vem para cá. Tudo bem. Esse é o Pezu. Como vocês podem ver, o Pezu é troncudo. Ele tem um tronco mais avantajado em relação ao restante do seu corpo. E o Pezu, infelizmente, foi acometido pelo exantema súbito. Na fase inicial do exantema súbito, Pezu teve febre muito alta, que inclusive o predispôs a crises convulsivas, convulsões febris. Então aqui à esquerda é possível a gente ver que Pezu está com febre e está convulsionando. Mas, de repente, abruptamente, em crise, a febre desaparece. E ao desaparecer, surge o exantema. O exantema característico do exantema súbito. E Pezu fica todo vermelhinho. Ele fica todo vermelhinho porque, inicialmente, o exantema acomete o tronco. E como Pezu é troncudo, ele ficou vermelhinho. Ok? Ok, Gabriel. Muito bem. Mas você não falou a causa do exantema súbito. Eu lembro que Erim era parvo. E que o parvovírus causava o eritema infeccioso. Mas você não falou o agente causal do exantema súbito. Eu estou esperando. Ok, eu vou ajudar vocês também nisso aí. Quando vocês se depararem com uma questão sobre exantema súbito, ou com um caso clínico, no qual o exantema súbito possa ser um diagnóstico diferencial, vocês vão lembrar que era Pezu que representava o exantema súbito. Era Pezu. Era Pezu. Era Pezu. Era Pezu. Herpes. 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 Herpes vírus humano 6. E em alguns casos, o herpes vírus humano 7. O causador do exantema súbito.